O conceito de quem seriam os mais fortes no mundo de Hunter x Hunter acaba se tornando um tanto quanto ambíguo, por se tratar do uso adequado de sua aura. Em Hunter x Hunter, seu criador, Yoshihiro Togashi, também criador de Yu Yu Hakusho, que foi exibido no Brasil na tão conhecida e aclamada Rede Manchete, ele trabalha muito bem o conceito dos poderes a qual os caçadores manipulam. Os poderes acabam refletindo não apenas no que os personagens querem fazer, como também o que eles pensam com relação às suas auras. Isso é o que eles chamam de Hatsu, a capacidade de agir, como também as suas próprias personalidades, ao qual cada categoria de Nen se encaixa perfeitamente em cada personagem. Para tanto, não basta apenas ter poderes, mas também acaba sendo obrigatório conhecer o seu oponente, conhecer a sua personalidade e entender como ele age, para assim elaborar uma estratégia adequada para a batalha. Muitos dos caçadores também acabam por se envolver em uma batalha psicológica, para assim que eles possam ter a sua perfeita estratégia. Fala pessoas, tudo certo com vocês? Meu nome é Ulisses Guimarães e sejam muito bem-vindos a esse canal. Primeiro vídeo, então eu vim pensando aqui, quarentena, resolvi reassistir algumas outras coisas, alguns animes que eu tava reassistindo, e um deles é o meu anime, praticamente meu preferido. Na verdade, meu preferido mesmo é Yu Yu Hakusho, mas também é da obra do gênio Yoshihiro Togashi, que infelizmente está em hiato. Porém, o que eu vim pensando? Quais são realmente os 10 personagens mais fortes no universo de Hunter x Hunter? Bom, eu separei os 10 personagens na minha opinião, que são os mais fortes, mas eu já peço para vocês aqui na parte de comentários já comentar quais são os 10 personagens mais fortes na sua opinião. Beleza? Então, já aproveita, já esmaga o like com aquele gu, e se você é um caçador, se inscreve no canal. Então, vamos lá conhecer os 10 caçadores mais fortes do mundo dos caçadores. Em 10º lugar temos Kaito. Kaito é o primeiro aprendiz de Jim Freaks, que conhecemos na obra. Kaito é um hunter que se especializou nas suas pesquisas de animais e criaturas. Kaito ele é um usuário do Land de materialização, que nada mais nada menos do que a capacidade do indivíduo de invocar um objeto através de sua aura. Quando um Hunter domina a invocação do objeto, ele pode fazê-lo aparecer e desaparecer em um instante. Objetos criados através dessa técnica possuem certa independência, muitas vezes ligada à sua própria personalidade. Seu Hatsu é o Crazy Slots. Sua habilidade consiste em invocar um pequeno caça-níquel, que possui a cabeça de um palhaço, ao qual uma certa quantidade de armas dentro do mesmo. A roleta aparece na língua do palhaço com os números de 1 a 9. Cada qual corresponde a uma arma específica. Seja qual for o número, aparece aleatoriamente. Kaito não possui nenhum controle sobre os números que podem aparecer. Ele mesmo nunca pode escolher a arma que irá empunhar. Porém, existe apenas um único número em sua habilidade que se manifesta quando Kaito deseja ficar vivo. Infelizmente, não podemos ver muito de suas habilidades, já que o mesmo acabou sendo meio que morto por um usuário de Nen muito mais forte, que se encontra mais à frente nessa mesma lista. Em 9º lugar temos Feitan. Feitan é possivelmente o membro mais forte da trupe fantasma, a infame Genin Hyodan, depois de seu líder, Kororo Lucifer. Feitan é de estatura baixa, magro, mas forte, possui cabelos pretos, olhos acinzentados e pele pálida, ao qual reflete em sua aparência muito da sua personalidade com relação ao assassino. Sua arma é uma katana longa escondida dentro de um guarda-chuva, como sua bainha, ao qual Feitan utiliza como artifício para distrair seus oponentes e até mesmo como uma arma, disparando um projétil que se encontra na ponta de seu guarda-chuva. Feitan é o número 2 da trupe fantasma, porém, não sabemos exatamente aonde está marcado a sua tatuagem com relação ao seu número. E também, um mestre em realizar interrogatórios, sendo extremamente proeficiente na arte da tortura. Ele é de poucas palavras, porém, quando está irritado, ele fala um idioma de origem totalmente desconhecida. Até mesmo a linguagem é desconhecida para o mundo dos caçadores. Mesmo Feitan sendo frio e chocando com os outros membros, ele se dá bem com eles, inclusive com Finks, com quem compete nos trabalhos da trupe. Feitan é um dos membros originais da trupe, juntamente de Franklin, Machi, Pakunoda, Korolo, Nobunaga e Ovogin. Todos originários da cidade Meteoro, uma cidade de
Junkheart, habitada por vários párias que não são considerados parte da sociedade. As pessoas a qual vivem lá não existem nenhum registro oficial e a existência da própria cidade é conhecida por poucas pessoas. Seu Hatsu ainda é um total mistério, não tendo mostrado totalmente a sua real capacidade. Porém, seu Rising Sun teria sido letal para vários membros da trupe fantasma se tivessem ficado no local onde foi desencadeada. Isso ocorre no arco das Formigas Quimera. Em oitavo lugar temos Hisoka. É um dos principais antagonistas de Hunter x Hunter, um mágico com grandes habilidades e um assassino nato, e por muitos considerado como um louco. Sua aparência e vestimenta lembra muito a de um bobo da corte. Ele é alto e de pele clara. Hisoka é egoísta, sádico e masoquista. Só faz o que quer e só faz aquilo que lhe trouxer alguma forma de entretenimento para ele. Seu principal hobby é procurar pessoas fortes para lutar, como também encontrar pessoas promissoras em tornar-se fortes. Ele também possui um enorme talento em analisar pessoas e por causa disso passa boa parte do tempo tentando manipulá-las de alguma forma. Hisoka afirma que para ele o que é valioso um dia poderia facilmente tornar-se o próximo lixo e ele não hesitará em matar qualquer um que não atenda a seus padrões, além de que ele não se importa com o que aconteceu com o seu passado. Ele só está interessado no que poderia ser divertido para ele no futuro ou presente. Hisoka, como Hunter, possui todos os benefícios. No entanto, Hisoka nunca mostrou seu poder total, pois ele está sempre em busca de novos desafios por conta de seu poder aterrorizante, como eu mesmo sugeri enfrentar Irumi Zoldyck, cujo marcou 95 pontos, ainda maior do que os próprios 3 dos 12 Zodíacos. Irumi Zoldyck é o irmão mais velho de Kirua Zoldyck. Seu Hatsu se consiste em 2 habilidades distintas. A primeira, e a mais conhecida, sendo a primeira delas, Bandigan, um amor elástico. Com essa habilidade, ele é capaz de alterar as propriedades de sua aura para que as copie as propriedades semelhantes à de uma goma de mascar: viscosidade, elasticidade e maleabilidade. No entanto, obviamente como propriedades muito resistentes. Ele pode esticar e contrair esta goma à sua própria vontade. As propriedades são tão resistentes que ele pode usá-la também como um escudo refletor, mandando de volta o ataque de seu inimigo. Seu segundo Hatsu é a textura surpresa. Tem uma superfície fina como um papel ou um pedaço de roupa que permite a ele conseguir mudar a aparência e textura dessa superfície, para que ele imite a aparência de praticamente qualquer coisa. Ele pode, por exemplo, ao tocar em uma carta escrita a tinta, mudar o conteúdo dessa carta apenas tocando-a, mudando de posição as partes aonde existe uma tinta para que formem palavras diferentes, conforme vimos isso no arco de Yorkshin. Hisoka também pode aplicar a sua aura a qualquer superfície, manifestar os seus pensamentos sobre ele para mudar a sua aparência. Ele costuma usar essa habilidade para enganar outros, por exemplo, utilizando-a em um pano envolvendo em torno de uma parte de seu corpo ferido para fazer o adversário acreditar que ele não sofreu qualquer dano, confundindo-o. A mesma coisa pode ser feita fora de combate, como quando ele utilizou para fazer uma tatuagem falsa da aranha e falsificar sua carta profética. Em sétimo lugar temos Kurapika Kuruta. Kurapika é amigo de Gon. Atualmente na obra é um dos 12 zodíacos, ocupando o lugar que pertencia a Pariston, a classificação do zodíaco chinês do rato. Esse é o seu codinome. Kurapika é o último remanescente do clã que foi massacrado pela trupe fantasma, Genei Ryodan, e que agora o mesmo se encontra em total vingança contra os mesmos, além de estar à caça dos olhos de seu clã. O clã Kuruta é um clã discreto de pessoas que escolheram viver na obscuridade, na província de Luxor. Eles possuem olhos que mudam de sua cor natural, que geralmente se assemelham a castanhos ou levemente acinzentados, para vermelhos em momentos de agitação emocional. Kurapika é um usuário de transformação, sendo totalmente capaz de materializar 5 correntes presas aos seus dedos da mão direita, cada uma com diferentes características de Nen, fazendo ele se tornar um dos usuários de Nen mais proeficientes de toda a obra. Como as correntes são completamente feitas de Nen, Kurapika
pode escondê-las com total facilidade, atacando ou envolvendo o seu inimigo sem que nem mesmo o perceba. Kurapika possui o seu Hatsu chamado de Emperor Time, o tempo do imperador. Com essa habilidade, com seus olhos vermelhos, ele muda o seu tipo básico de Nen, de materialização, para o tipo mais raro de Nen, a especialização. Nesse estado, lhe permite utilizar todos os tipos básicos de Nen, a 100% de eficiência. Mas calma, não quer dizer que ele passe a utilizar todos os tipos com total 100%. Não. Assim, caso o nível de Kurapika em materialização numa escala de 0 a 10 fosse 10, se o nível de emissão, o tipo oposto de Nen à materialização seria 4. E durante o Emperor Time, ele seria amplificado a 10. Fora do Emperor Time, sua força e precisão da emissão seria no máximo 4, causando-lhe uma grande desvantagem. Porém, essa habilidade ainda assim lhe causa uma desvantagem. Quanto mais Kurapika mantém essa habilidade ativada, Kurapika sacrifica a sua vida. Ou seja, quanto mais ele mantém o Emperor Time ativado, ele perde 1 hora de sua vida. Até porque, para ele, de nada adiantaria um poder que não fosse capaz de derrotar a sua própria presa. E em sexto lugar, temos aqui um dos membros da família Zoldyck, Irumi Zoldyck. Ele é o filho mais velho de Silva Zoldyck e Kikyo. Usa como arma as agulhas Anti. São pequenas agulhas secretas, bem parecidas com alfinetes. Pode aplicar no rosto para mantê-lo por mais tempo transformado. É mestre em Yin, consegue ocultar sua imagem muito bem, por fazer parte do grupo de manipulação. Realmente um monstro. Irumi pode controlar as pessoas com seu Nen a partir de onde uma agulha seja enfiada. Irumi parece inexpressivo muitas vezes. Um rosto sem emoções. Ele tem cabelo preto, muito longo, bem parecido com o de sua mãe, geralmente penteado para trás da cabeça, bem como grandes olhos escuros. Para disfarçar-se como Gitanku, Irumi usa grandes alfinetes em sua cabeça para reconstruir sua estrutura facial e até mesmo de sua voz. Os pinos em seu peito parecem afetar os músculos de seu corpo e parece muito mais quando ele está com eles. Irumi, na maior parte, mostra muita pouca expressão. Em contraste de seu comportamento inexpressivo, Irumi muitas vezes fala em um tom alegre e distraído. Ele geralmente é duro, uma pessoa implacável com uma maneira extremamente fria de pensar. Reflete apenas seus interesses. Ainda assim, ele tem uma forma retorcida e superprotetora de amor por seu irmão mais novo, Killua. Este a manifesta a tal ponto que ele usou a sua habilidade de Nen para controlar e para garantir que ele sobreviva e obedeça. Ele e seu pai levaram Killua a acreditar que a única coisa o sustentava eram as trevas, e que ele só poderia obter alegria causando a morte aos outros. Para garantir que Killua viveria para continuar o negócio da família e como um meio de proteger seu irmão mais novo, Irumi implantou uma agulha no cérebro de Killua, o obrigando a fugir de batalhas que ele não estava certo se poderia realmente vencer. Ele também tem uma amizade em comum com Hisoka, porém, não esteja claro sobre a forma como ele se desenvolveu. Irumi é do tipo manipulação, que o permite manipular algum objeto conforme sua vontade. No seu caso, ele escolheu as agulhas e criou várias habilidades com elas. Em quinto lugar, temos o líder da Genin Ryodan, Kororo Lucifer. Kororo Lucifer é o líder da Genin Ryodan, extremamente forte, inteligente, calmo e carismático, e também um especialista. Esse é o tipo de Nen. Kororo usa um casaco preto de couro com uma cruz de São Pedro atrás do casaco e também no centro de sua testa. Kororo é muito calmo, sempre muito inteligente e carismático. Kororo consegue sempre manter a trupa fantasma unida mesmo com brigas entre seus membros. Kororo sempre mostra-se confiante de si mesmo não tendo medo da morte. Para Kororo, a trupa fantasma é muito mais importante do que sua própria vida, tanto que ele sempre tenta manter todos os membros da trupe em segurança. Kororo é sangue frio, sendo capaz de matar várias pessoas sem pensar em hesitar. Uma prova disso é o massacre do clã Kuruta, onde Kororo e a tropa fantasma exterminam todos os membros e roubam os seus preciosos olhos escarlates. Kororo é nascido em Meteor City, a cidade de Meteoro, onde todas as pessoas ali são consideradas mortas. Seu Hatsu, a Skill Hunter,
permite a ele roubar o Hatsu de outras pessoas e usá-los como se fosse dele mesmo. Para roubar os outros Hatsu, Kuroro usa um livro conhecido como O Segredo do Bandido. Assim que Kuroro rouba o Hatsu da vítima, a mesma se torna incapaz de manifestá-lo. Para que Kuroro possa roubar, há algumas condições que devem ser atendidas. Sendo a primeira, ele tem que ter visto a habilidade em ação com seus próprios olhos. Segunda, ele deve perguntar sobre a habilidade para a vítima e ela terá que responder a sua pergunta. Terceira, a mão da vítima terá que tocar na capa do Segredo do Bandido. Quarta, todas as condições devem ser atendidas dentro de 1 hora. Para que ele possa usar a habilidade, Kuroro necessita manter o livro aberto na página onde se encontra a habilidade. Porém, ainda existe uma limitação. Kuroro perde sua habilidade roubada se o seu ex-proprietário morrer. Porém, se seu Nen se tornou mais forte após a morte, o ex-proprietário Kuroro consegue manter sua habilidade roubada. Atualmente, no mangá, Kuroro possui uma nova skill de sua habilidade, que funciona como um marcador de página, ao qual lhe permitindo que ele possa utilizar 2 habilidades ao mesmo tempo. E em quarto lugar, já temos aqui uma das formigas quimera, se não a mais poderosa, se não a monstruosa Neferupito. Ela é a primogênita dos guardas reais, uma mistura de gato com formiga quimera. Também tem traços humanos, graças à sua biologia reprodutória, a fagogênese, que consiste nada mais nada menos do que a rainha das formigas passar o DNA de outras espécies para seus filhos, misturando-o, dando origem para uma nova espécie de formiga quimera. O nome de Neferupito vem de uma deusa egípcia chamada de Nefertum, ou Nefertim, ou de uma série de livros infantis chamado francesas Caroline et ses amis. Pitou é uma gênia de Nen, sendo classificada como uma especialista. Com pouquíssimo tempo, a Pitou já foi capaz de entender como funcionava a aura e como criar o seu Hatsu, ao qual, no caso dela, basicamente seus poderes se aplicam ao que ela quer criar e ela basicamente cria o seu poder, fazendo ela cada vez mais monstruosa e totalmente ameaçadora. Isso está dividido em 3 poderes principais. Marionetismo. Nessa habilidade, Pitou é capaz de materializar um boneco que possui capacidade de controlar totalmente o corpo de outra pessoa através de linhas feitas de aura. Inclusive, ela é capaz de manipular o corpo de pessoas mortas. Dr. Blythe, outro boneco feito de Nen de Pitou. Ela conjura a partir de sua cauda, e o boneco só some quando o objetivo é concluído. Esse boneco possui a capacidade de curar ferimentos através de minuciosas cirurgias. Também possui a capacidade de evitar que corpos apodreçam. Dr. Blythe só pode se afastar de Pitou por até 20 metros dela. Agora, a sua habilidade mais poderosa, Tempest Cora. Dessa técnica, Pitou cria um boneco de Nen em suas costas, liberando todos os seus limitadores corporais, ao ponto de amplificar sua aura, ao ponto de que, após a morte, o poder continue ativo e cada vez mais poderoso, e só desaparece caso o corpo seja realmente destruído ou mesmo o objetivo seja concluído. Essa habilidade de que o Nen se torna mais forte após a morte seria melhor explicada mais à frente no mangá. E agora, finalmente estreando o nosso top 3 dos mais fortes, temos Jim Freaks, o pai de Gon. Quem sabe, talvez o pai. Ele é um Hunter arqueológico de 2 estrelas, embora possa se candidatar a uma licença de 3 estrelas. E também um ex-zodíaco, seu codinome de Javali. Jin saiu da Ilha Baleia com 13 anos, a mesma idade que Gon sai para prestar o exame Hunter. E isso se torna a motivação para que Gon possa se tornar um Hunter, entender o motivo de que seu pai o abandonou. Jin é tímido e teimoso a tal ponto de que ele só quer que Gon o encontre sozinho e afirma que seria muito covarde a atitude de Gon caso trouxesse um amigo para encontrá-lo, mostrando que ele realmente odeia multidões. Ele também é um tanto quanto desdenhoso quando mudou o nome de Dun sem o consentimento do mesmo, ou quando se recusou a explicar mais detalhes a Elina em seu jogo. Ainda assim, Jin possui um grande coração ao ponto de atrair muitas pessoas em sua vida e em suas aventuras, desbravando o mundo a fim de revelar a verdade a todos. Jin admira aqueles que correm atrás de seus próprios objetivos, dando desafios para o seu primeiro aprendiz, Kaito, e seu próprio filho. Acima de tudo, Jin é um caçador entusiasmado. Ele está sempre atrás de algo, sempre aquilo que seus olhos são incapazes de enxergar. Devido à sua natureza despreocupada e excêntrica, a maioria o considera um péssimo pai para Gon.
Realmente. Depois de Jin se tornar um Hunter licenciado, Jin dedicou-se à escavação de ruínas arqueológicas. Ele usou seu capital a fim de realizar a perfeita conservação e restauração das ruínas para que todos possam vê-los. Suas realizações arqueológicas são consideradas um modelo exemplar para se trabalhar em ruínas em todo o mundo. Jin é tão influente no mundo que o torna capaz de se qualificar a um Hunter de 3 estrelas, mas por conta de sua timidez e teimosia, não se candidatou a uma. Ele, no entanto, permaneceu uma figura misteriosa e as informações sobre ele estão desclassificadas mesmo no banco de dados dos Hunters. Jin é também o principal criador do jogo Grid Island. O presidente Netero disse uma vez que Jin Freaks é um dos 5 melhores usuários de NEM no mundo. Por isso, Jin ocupava o cargo de um dos 12 zodíacos. Seu codinome? Javali. Sua capacidade de NEM se encontra um total mistério. Porém, no arco de Yakushin, Gon e Killua escutam uma gravação de voz de Jin, onde o mesmo, após anos, havia uma quantidade considerável de aura imbuída. Durante o 13º arco do presidente, durante o arco do 13º presidente da Associação Hunter, Jin se mostrou extremamente inteligente ao ponto de prever todos os resultados previamente, e descobrindo que um dos amigos de Gon iria aparecer. Esse, Leório, a fim de manipular e impedir que Pariston se tornasse o próximo presidente da Associação Hunter. Também, mesmo sendo um mistério, Jin possui um talento totalmente natural e inato, que diz ser dele, não de sua classificação de NEM, que ainda também se encontra um mistério. Jin, ao ser atingido por uma técnica, qualquer se torna totalmente capaz de reproduzi-la perfeitamente, até mesmo sendo capaz de aperfeiçoá-la e de adaptá-la ao seu uso. Para que ele seja capaz de realizar tal feito, há algumas condições que precisam ser atendidas. Primeiro, ele deve ver com seus olhos a técnica. E segundo, ele tem que ser atingido pela mesma técnica. Freaks é um gênio e um monstro completo, ou mostrando que um Hunter profissional é capaz de realmente fazer. E em segundo lugar, temos nada mais nada menos do que o 12º presidente da Associação Hunter, Isaac Netero, mestre da escola de artes marciais Shingen Ryu. Netero parece ser um velho indefeso, mas está em surpreendentemente forma muscular para sua idade. Netero primeiramente aparece como um velho enérgico, brincalhão e às vezes aparenta ser distraído. Porém, Netero acaba por ser um pouco louco, por vezes gostar de desafios e fica entusiasmado como um inimigo formidável. Essa sua estranha paixão afeta a maneira que ele governa a Associação Hunter, frequentemente testando os limites físicos dos que tentam se tornar Hunters. Biscuit Kruger até chama Netero de indivíduo distorcido, como muitas vezes ele gosta de dar a Hunters tarefas impossíveis que levariam anos para ser concluídos. Netero dedicou a sua vida às artes marciais e à meditação. Ele exibe uma dose de orgulho quando se trata de suas próprias habilidades e não tem respeito nenhum com os fracos. Seu objetivo em vida era de encontrar um adversário contra quem ele pôde lutar com toda a sua força e consegue lutando contra o Rei das Formigas, Quimera, Meruem. Netero sempre praticou artes marciais durante a vida e, quando completou 46 anos, ele foi treinar nas montanhas sozinho para expressar a sua gratidão aos estilos de luta. Dessa forma, o personagem em questão criou uma rotina diária que iria lhe acompanhar durante os próximos 2 anos. Um ritual. Basicamente, esse ritual se consistia em Isaac realizar 10.000 socos e orações todo dia. A primeira tentativa durou 18 horas. Mas ao longo do tempo, Netero se acostumou com a sua rotina, ao ponto de realizá-la em menos de 60 minutos. Após 2 anos, ele voltou ao dojo, que tinha iniciado o seu treinamento e demonstrou tudo o que tinha aprendido. O grão-mestre da academia ajoelhou-se aos seus pés, implorando para ser treinado e oferecendo o título que tinha. Netero aceitou a proposta e a escola de Kung Fu de Shingen Ryu nasceu. Seu NEM é do tipo emissão. Netero criou um golpe Yakushiki Kanon, que pode ser usado tanto para a defesa quanto para os ataques direcionados ao inimigo. Essa habilidade consiste em Isaac invocar uma estátua de Gyunin gigante atrás de si mesmo, que será facilmente manipulada pelo seu dono de acordo com seus movimentos corporais. Os braços da estátua se mexem de acordo com o movimento das mãos de Netero, mas elas precisam ficar juntas antes que o ataque se inicie, na posição de uma oração. A velocidade dos golpes leva menos de 0.1 segundos. A habilidade mais poderosa de Netero é a Zero no T. O Zero no T é um ataque que Netero usa como seu último recurso, pois a habilidade o deixa muito cansado devido à grande quantidade de aura que é utilizada
de seu corpo. Finalmente, o mais forte dentre os 10 usuários de Nen, Meruem. Meruem, a criatura mais poderosa nascida das rainhas formiga quimera, fruto da fagogênese. Meruem foi inicialmente visto como líder cruel e violento, muito devido à sua natureza humana, ainda muito por conta das pessoas ao qual comandavam a NGL. A intenção da rainha era de dar origem a uma prole perfeita, que foi refletida na mentalidade de Meruem, como rei formiga. Ser altivo em relação a todos, considerando-se superior a todas as outras formas de vida, e não sentiu preocupação com a mãe após o seu nascimento. Meruem também é implacável, matando e canibalizando qualquer formiga que considere desrespeitosa, embora ainda tenha respeito em relação à sua fiel serva, Neferopitou. Ele não mostra empatia em relação aos seres humanos e os vê como nada além de uma fonte de alimento, matando-os e os devorando-os. Antes mesmo da Associação Hunter mobilizar-se, Meruem parte junto à sua guarda real, descendo sobre a República de Gortol do Leste, e assume o país, iniciando a seleção, a fim de despertar forçadamente o Nen para criar um exército de super soldados para conquistar o mundo. Porém, 9 dias antes da seleção, Meruem se interessa por vários jogos de tabuleiro e reúne vários jogadores de alto nível em seu palácio. Meruem, a fim de mostrar sua superioridade, ele simplesmente lia livros de regras, assimilando rapidamente as regras dos jogos. Porém, Meruem não contava que iria conhecer uma garota cega, campeã invicta de Gung, como Gi. No entanto, Meruem se vê incapaz de derrotá-la. Simultaneamente, o mesmo faz com que as habilidades de Komug aumentem, despertando o seu Nen. Meruem até começa a mostrar respeito por Komug e a preocupação com seu bem-estar, acabando o deixando incapaz de entender as suas próprias emoções em relação ao Komug e posteriormente aos humanos, no qual ele pondera o propósito de sua existência no mundo. Mas ao conhecer Isaac Netero, Meruem desenvolve o desejo de criar um mundo no qual todos seriam tão iguais que o termo desigualdade ficaria obsoleto, revelando assim que ele finalmente percebeu que ele deveria usar a sua força para criar um mundo perfeito e salvar certos seres humanos que valem a pena poupar. Isso fez com que Netero reconhecesse que o rei estava preso entre seus instintos de formiga e a sua humanidade emergente. Mesmo Netero tendo se sacrificado a fim de eliminar o rei, Meruem sobrevive, mas para sua completa ressurreição são mais fiéis guardas reais, Shao Puff e Muntutu Yupi, oferecem para lhe alimentar de sua própria carne, trazendo o rei de volta, com as habilidades de seus guardas reais, mas por um curto período de tempo, já que a rosa era traiçoeira, tinha espinhos. As habilidades de Meruem excedem muito aos dos humanos: agilidade, resistência, velocidade e reflexos, tolerância à dor e inteligência e, claro, um gênio. De Nen, inclusive. Meruem nasceu com uma quantidade de aura excepcional, que logo supera a de seus guardas reais. Sua classificação é a de um especialista, mas o que o torna especial não é a sua capacidade de criar seu próprio Hatsu, mas sim de se alimentar, assimilar, tornando o Hatsu deles seus, aumentando consideravelmente a sua aura e, mais ainda, fazendo com que a habilidade dos outros seja perfeita a si. Depois de consumir partes de corpos de seus guardas, Knuckle, ao testemunhar seu En, assumiu que seu poder poderia rivalizar com o de uma nação inteira. Um monstro, e mesmo sendo um monstro, ainda teve a classificação B, nos levando a pensar que possíveis criaturas de níveis acima estão no continente negro, possivelmente os 3 reis, igual aos 3 reis do Makai em Yu Yu Hakusho. E esses foram os 10 usuários mais fortes de Nen do mundo de Hunter x Hunter. Se você tem aqui a sua lista, ou seu ranqueado, coloca aqui nos comentários pra gente poder debater. Não se esqueça de deixar aquele aqui no vídeo e também de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as próximas novidades, próximos vídeos que vamos ter aqui. Para isso, basta simplesmente você clicar no sininho aqui e seguir nas redes sociais que estão linkadas aqui embaixo na descrição do vídeo. Certo? Galera, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.